Olá, ouvinte, você que está acompanhando o podcast Eu, Cada Um Tem o Seu, já sabe porque eu estou aqui. Mas para quem está chegando agora, resumindo brevemente, depois da perda das duas pessoas mais importantes da minha vida, minha mãe e meu marido, num período de 5 meses, no auge de uma pandemia, eu me senti no meio de um furacão que parecia não ter fim. Mas eu resolvi me continuar. Eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e gestão pessoal, e o Eu Cada Um Tem o Seu é um podcast que tem como fio condutor a resiliência e uma experiência de vida que pode te inspirar a recomeçar. A gente vive tentando agradar o outro e pensa muito pouco em fazer o que a gente quer, sendo fiel ao nosso próprio desejo. Às vezes é preciso que a gente leve um susto para tomar consciência de que talvez a coisa mais importante da vida seja dizer sim para nós mesmos. Quando eu perdi o meu marido, muito novo, para o câncer, eu me dei conta de que ele deixou muita coisa para depois e acabou não tendo tempo de realizar. E eu decidi que eu não queria isso para mim. Então, eu tomei a decisão de dizer sim para tudo o que eu queria, tanto na vida pessoal, quanto na profissional e social. E olha, gente, essa tarefa não é fácil, mas vale muito a pena. Afinal, o que não ilumina, a gente elimina, né? Para conversar comigo sobre o desafio de dizer sim para nós mesmos, eu chamei Zizi Ribeiro, ex-produtora de moda e hoje terapeuta holística. Zizi foi minha professora na época em que eu estava também começando a trabalhar com moda. E eu estou muito feliz com você aqui, Zizi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Zizi, você trabalhou com quase 30 anos com produção de moda e fez uma transição de carreira para terapia holística. Conta pra gente como foi essa transição, como foi que isso aconteceu e como foi o processo de dizer sim para essa nova fase da vida. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui para falar um pouco de mim, coisa raríssima que eu normalmente falo para os outros, dou a minha opinião para os outros, mas falar de mim é raríssimo. E aconteceu o seguinte, Janine, em 2019... final de 2019 começou a pandemia, né? O 2020, começo de 2020. E com a pandemia, eu fazia figurino para séries, fazia figurino tanto para a TV Globo quanto para a Globosat, né? E aí eu fui diminuindo gravação e de repente não tinha mais gravação, porque a gente não podia entrar no estúdio, eles tinham reduzido demais a equipe. E aí eu fiquei pensando, e agora o que eu vou fazer? E eu comecei a fazer reiki em 1994. Eu conheci reiki através de um amigo que tinha feito algumas sessões e ele melhorou muito. Ele era um dependente químico e que não tinha jeito, já tinha feito 1000 terapias e nada aconteceu. E, de repente, eu encontro com ele e ele está ótimo. E eu perguntei, amigo, o que aconteceu com você que você mudou tanto? E aí ele falou, eu estou fazendo uma terapia chamada Reiki. Eu nem sabia o que era isso. E aí eu fui pesquisar e descobri o que era Reiki, né? Que é uma terapia de impostação de mãos, que você traz a energia vital. Você vira um cano, né? Um canal da energia vital que está no universo e você passa para aquela pessoa dentro dos chakras, né? Nos lugares onde é necessário essa mudança vibracional. E aí eu comecei a fazer curso de Reiki. Fiz o nível 1, nível 2, nível 3. Naquela época só existia nível 3, 1, e o terceiro nível 3, Master, era para você ser mestre de Reiki. Eu não fiz esse de mestre, eu parei no terceiro. E até então eu descobri que era aquilo mesmo que eu queria. Só que eu trabalhava na moda. Mas eu comecei a ter crises existenciais depois que eu fiz esse curso,
porque eu achava a moda já, apesar de adorar a moda, eu sempre gostei de moda, mas eu achava a moda muito fútil. Eu falava, ai meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Né? O que que eu vou fazer vestindo as pessoas? Elas só ligam para a parte externa. E aí eu tive um grande insight numa meditação. Eu percebi que não era isso. Que eu poderia usar a moda para fazer com que as pessoas sentissem a alegria de viver, sentisse autoconfiança para fazer aquele trabalho que elas estavam ali naquele momento gravando. Então, a moda seria uma ferramenta de autoconfiança mesmo, para elas seguirem o trabalho com alegria, com determinação. E aí voltei de novo para o Reiki, já com outro olhar. E essa vida toda de 30 e tantos anos que eu passei trabalhando em comerciais, em desfiles de moda, em cursos, em workshop, em 1001 possibilidades ligadas à moda, eu incluía a minha intenção de, daquele figurino, ajudar aquela pessoa a fazer o trabalho de uma forma plena e prazerosa. Bom, chegou 2019, 2020, eu vi que eu não tinha mais tanta possibilidade de trabalho, porque estava tudo muito reduzido. Eles tinham também que mudar a forma de trabalhar a moda, já não era mais aqueles caminhões de roupa que entravam nos estúdios, né? Você tinha que reduzir muito o material, né? O figurino das pessoas que estavam envolvidas no trabalho. E aí eu pensei, puxa vida, eu lá em 1994, eu me formei em Reiki, vou trabalhar com isso. Tem tudo a ver comigo, autoconhecimento é a minha praia. Tem até uma frase do Jung bem interessante, é o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, se você está totalmente desconectado da sua essência, você não vai conseguir se ajudar, não vai conseguir perceber a sua sombra. A sombra não é necessariamente uma coisa ruim, pode ser seus talentos que você desconhece. Então, é fundamental você se reconectar com o seu lado espiritual, né? Para que você possa sobreviver de uma forma saudável, né? Menos tensa, menos estressante. E foi isso que me fez mudar a minha profissão. Zizi, ouvindo você falar, eu percebo que o nosso caminho foi mais ou menos o mesmo, né? Eu também comecei com um trabalho de consultoria de imagem e a parte externa, trabalhando a parte externa. E quando eu trabalhava a parte externa do meu cliente e ele mudava com essa segurança que você falou, eu percebia que ele queria algo mais. E aí veio no meu trabalho a gestão pessoal. E ali, quando veio a gestão pessoal, depois veio o boom dos empreendedores, o empreendedorismo. Então, eu comecei a trabalhar com esses empreendedores para adequar a imagem deles ao que eles estavam almejando, né? E aí tudo veio assim, de fora para dentro. E hoje eu estou aqui no projeto Eu, que é o momento que eu estou olhando para mim, assim como foi a sua trajetória. E como você falou aí sobre destino, nada é por acaso, né? Você entrou no meu destino através da moda. Eu estava ainda começando quando eu fiz um curso da Zizi de produção de moda. E naquele momento eu me identifiquei muito com você, porque naquela época você fazia a produção do caderno Ela, do jornal Globo, e eu percebia que a moda ali, ela vinha muito de fora, ela vinha muito das grandes marcas. E eu questionava por que não as nossas marcas não estavam ali, que tinha gente muito boa no mercado. E você me entendia completamente, mas não podia dizer isso naquela época, porque você me dizia que as menores marcas, né, as que não eram tão famosas, não podiam necessitadas, tinham que ser chamadas de acervo. E isso eu acredito que te incomodava da mesma forma que me incomodava. Mas a gente estava num mundo em que aquilo era preciso, né? Naquele momento. Aí chega uma hora que isso tem um peso que começa a incomodar bastante, né?
E assim, Zizi, para a gente dizer sim para nós mesmas, é necessário que um monte ou alguns não sejam ditos. Quais foram os seus principais nãos? Olha, eu de lá para cá eu falei muito não, porque a própria emissora, ela me chamou outras vezes para fazer, seriados, né, para fazer campanhas, tipo, campanha de vacinação, vestir apresentadores, fazer vinhetas, que era o que eu fazia muito, sempre na área de figurino. E aí, como dentro de mim já estava decidido que eu ia ser uma terapeuta holística, vibracional, né? Holística é porque trabalha com o lado espiritual, o nosso lado espiritual. Nós temos vários corpos, né? Um deles é o espiritual. E vibracional porque eu trabalho com a vibração, com a energia vibracional do campo energético que está no entorno da gente. E não tem como eu fazer as duas coisas, ou uma coisa ou outra. E aí eu decidi pela terapia e falei não. E claro que você dizendo não para muitas vezes seguidas, as pessoas vão procurar outro profissional dessa área. E se fechou esse meu campo. Mas eu estou muito feliz, porque, na verdade, eu, como figurinista, eu era muito terapeuta, porque, na verdade, você está vestindo alguém, naquele momento que está literalmente nua, né? Desprovida das máscaras, e ali você tem que colocar uma máscara na pessoa, seja lá o personagem que ela vai atuar. E é isso que a gente faz na nossa vida, né? E eu, como terapeuta, eu vou trabalhando as máscaras de cada um para que as pessoas não se identifiquem 100% com as máscaras, né? Muitas vezes você acha que você é aquele personagem, vivencia aquele personagem como fosse muito real e acaba seguindo por um outro caminho que não é compatível com o seu ser, né? Máscara é importante, por exemplo, eu estou aqui falando com você, estou como uma profissional, uma terapeuta, mas quando eu vou para casa, eu sou mãe, eu cuido dos meus filhos, eu vou para a cozinha, eu sou cozinheira, eu levo o meu neto para a escola, eu sou motorista, e a gente atua, e eu vou jantar fora na casa de um amigo, eu sou amiga e faço parte daquele grupo. Então, todo mundo tem muitas máscaras e é importante a gente saber utilizá-las no momento certo. Mas é isso. Zizi, você estava comentando aqui antes da gente começar, né, que a nossa vida se cruza sempre num momento de mudança. E é pura verdade. Só que a sua mudança, assim, é admirável para mim, porque você estava num lugar que muitas pessoas que trabalham com moda, né, pretendiam estar. E você, de repente, resolveu que não queria estar mais naquele lugar. O que você sentiu mudar no seu emocional depois de dizer sim para essa nova fase da sua vida? Janine, eu trabalhava muito e eu tinha. E era um trabalho estressante, porque eu trabalhava no jornal, na televisão. Eu também fazia Rádio Roquete Pinto, não sei se você lembra, eu Lembro. tinha uma coluna, falava de moda. Eu tinha uma outra coluna no GNT que também falava de moda. Eu fazia comerciais, eu fazia muita fotografia, publicidade. Era uma loucura. Eu sempre gostei de moda, não estou reclamando. Mas, quando eu decidi parar, eu comecei a olhar mais para dentro e ver que é o momento de eu me reconectar, sim, com a minha espiritualidade. Eu sempre fui muito ligada à natureza. Eu nasci numa cidade, Rio de Janeiro, morei um tempo na França, eu sou de uma família europeia, e então todas as minhas referências são de cidade grande, mas eu sempre curti muito natureza. E aí nós compramos um sítio num lugar maravilhoso, com muitas cachoeiras e muito arborizado e com muitas pedras cristais, né? Eu adoro cristal. E aí eu observei que era ali mesmo que eu queria ficar. Eu queria paz, queria passar mais tempo ao ar livre, mais conectada mesmo com a natureza.
E aí, como eu já tenho bastante experiência de vida profissional, eu achei que era o momento certo de parar. E estou adorando. Eu vou muito para a natureza, eu me recarrego na natureza, não só no meu sítio, mas eu faço retiros espirituais, né? Vou para uns lugares assim diferentes, sempre ao ar livre, com um grupo que tem o mesmo propósito. E eu, quando trabalhava na emissora, eu não tinha condição de fazer isso. Então, é como se fosse assim, uma opção de liberdade, né? De me juntar à natureza com um tempo mais livre. Isso é muito importante, né? E às vezes a gente precisa passar por algo impactante para que a gente enxergue essas coisas, né? A pandemia em si foi algo impactante para todo mundo, e eu percebo assim, na minha vida, né? A perda da minha mãe, do meu marido, me fez enxergar a vida de outra forma, porque eu também trabalhava muito, muito, muito. Eu fazia eventos para empreendedores, era alugar salão de hotel, era coffee break, eram 400 pessoas que iam estar ali assistindo aquele evento e eu proporcionar palestras interessantes. E quando eu resolvi me afastar disso, ainda tinha muita gente que me cobrava. Quando acabou a pandemia, você não vai voltar com os eventos? E eu não tinha coragem de dizer não. Eu falava, vou sim. E a minha irmã, mas você quer isso? Eu falei, não. Então por que você diz vou? Eu falei, porque as pessoas vão me esquecer se eu precisar de novo. E até hoje, assim, dentro da minha área, né, de consultoria de imagem, cursos que eu dava de estilo e cor, as pessoas me procuram. Às vezes eu dou ainda, mas não é sempre que eu quero. Não sei se eu não quero, ou se eu gosto e não quero agora, ou se eu estou com medo de dizer não e depois ninguém mais saber que eu fazia isso na vida. É muito difícil, né? Então, como um fator externo, como, por exemplo, a perda de uma pessoa querida, pode ajudar no processo de dizer sim para nós mesmos? Eu percebo que é fundamental, a palavra do momento para mim é autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para saber quais são as nossas dificuldades, quem somos nós, antes de mais nada, né? Quais são as nossas sombras, como eu estava falando. Sombra não é necessariamente o seu lado sombrio de ser, né? Sombra pode ser seus talentos que você desconhece. É fundamental você perceber quem é você, como são suas emoções, qual é o gatilho que te faz agir daquela forma, que te detona muitas vezes, né? Te provoca reações que vão contra você mesmo. Você fala, meu Deus, como eu fiz isso? Como eu fui capaz de ser grosseira com aquela pessoa que me trata sempre bem? Então, é fundamental você trabalhar o autoconhecimento. As pessoas precisam ter essa consciência, porque dessa forma, além de você se conhecer, você pode se modificar para melhor e também melhorar o que está no entorno, o mundo, né? Melhorar tudo que está ao seu entorno. É importante isso acontecer. Era isso que você me estava me Como que os perguntando? fatores externos, né, ajudam nos nossos Isso. novos sims da vida. Exato. E aí, bom, no caso de uma pessoa que está extremamente triste por perda de um parente, ou até pode ser uma profissão, né? A pessoa foi demitida porque, de repente, entrou uma outra mais nova naquela área. Tudo isso, se você trabalha o teu lado interno, você vai saber como lidar com aquela situação, mesmo com o sofrimento. É possível você escolher seguir por um outro caminho, perceber que você tem ótimas características, porque muitas vezes, Janine, a gente acha que a gente não é capaz de fazer aquele trabalho, você não é merecedora de receber aquele presente. A gente tem dentro da gente muitos mecanismos que nos detonam, são traumas, são bloqueios que vêm talvez da sua infância e que a gente desconhece e que hoje em dia você percebe que você reage, mas nem sabe por que você reagiu daquele jeito. Então falta esse autoconhecimento que pode te ajudar
a reagir positivamente em situações que você faria diferente, de uma forma mais nociva contra você mesmo, né? Eu acho que isso que você falou aí é alguma coisa que te aconteceu no passado, que às vezes te impede de prosseguir no presente, né? E aí, toda vez que eu passo por uma transformação, eu penso assim: nossa, eu construí isso tudo, essa credibilidade, e agora eu vou jogar tudo para cima. E aí eu lembro do meu pai, porque eu vim morar no Rio com 21 anos de idade. E quando eu saí do Espírito Santo, que eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, meu pai era dono de supermercado e armazém de atacado, e eu trabalhei com ele. E quando eu falei para ele que eu queria ir embora, ele falou assim: eu construí tudo isso para você jogar fora. E ele construiu um sonho dele, não era o meu, né? E aí, de repente, eu construo o meu sonho e eu não quero mais. Aí eu construo outro sonho meu, eu não quero mais. Mas não é, né? Eu acho que tudo isso é uma estrada, é um caminho que vai nos levar a um determinado ponto. A vida muda, tudo muda, né? Até assim, na época que eu me formei, eu fiz letras, depois eu fiz publicidade, fiz pós em marketing, fiz pós em gestão de pessoas, psicologia organizacional. E de repente, eu caio por um outro caminho. Acho que lá, quando eu fui fazer letras, se me perguntasse o que você quer ser, naquela época não tinha consultora de imagem, não existia. Então, as coisas vão mudando, a gente vai acompanhando, né? Dizia, eu lembro de uma vez em que eu pensei em indicar você para falar sobre moda numa gravação. Era um trabalho super bacana. E aí eu te mandei uma mensagem e a sua resposta foi super direta e simples. Não estou mais fazendo isso, agora eu sou terapeuta holística. Aí eu me lembro de pensar assim, nossa, que facilidade que ela teve de dizer sim para ela. Quando foi que a sua ficha caiu de que você não queria mais fazer produção de moda? Eu me lembro, Janine. Engraçado, né? Eu decidi, né, lá em 2019, que eu ia mudar de área. E para isso, eu estudei muito, Janine. Olha, em 94, né, como eu falei, em 93, 94, eu fui iniciada em Reiki pelo sistema Uzui. Depois, em 2015, eu comecei a estudar numa escola muito interessante, uma escola universalista, se chama Escola Flor da Vida. Depois, em 2017, eu fiz EFT, não sei se você já ouviu falar, Emotion Freedom Technique, que é uma técnica de desprogramação. Porque já que eu ia mudar de profissão, eu precisava me aprimorar, estudar para, né, começar a trabalhar sabendo no que eu estava fazendo. Não era só, oba, você agora é terapeuta holística. Não, eu não sou assim, sou virginiana. Quer dizer, eu não sou virginiana, eu sou todos 12 signos, mas eu nasci com Sol em Virgem. Então, eu sou muito ligada em estudar, em conhecimento, em organização, em trabalho. E aí fui estudar, fiz isso aí. Em 2018 fiz um curso de holococriação, que é desprogramação da nossa frequência vibracional e reprogramação mental. Depois eu estudei com Hélio Couto, fiz ressonância harmônica. Tudo isso é ligado a terapias holísticas, vibracionais. Depois fiz mentoria em Seven Reiki em 2019, que terminei ano passado. Depois eu entrei para o ativismo quântico, fui estudar física quântica com Amit Goswami. Depois os versos Vedanta, de yoga. Depois entrei nos códigos do tempo, meu Deus. Depois mesas quânticas, né, que eu faço até hoje. Alquimia. E até hoje eu faço alquimia, eu estudo com Stefano Gradi e Joel Aleixo, que são dois alquimistas importantíssimos, eles são os maiores. O Joel Aleixo é o maior alquimista brasileiro, e para que eu possa entender o ser humano, né? Porque a alquimia é a arte de compreender o outro e trabalhar com esses assuntos, né, para você transformar o ser humano, e é tudo verdade, né? Transformar o corpo e o espírito, trabalhando os chakras, né? Eu trabalho muito a harmonização dos chakras, não sei se você sabe o que é isso, sabe?
sabe, né? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Ai, meu A Deus. gente aí Isso, que está ouvindo a gente que quer saber. Porque eu tô vendo Exatamente. seu canal se abriu totalmente para essa outra área. Exatamente. Os chakras são vórtices que a gente tem no corpo. Nós temos milhares de chakras, mas os que eu trabalho são os 7 principais que ficam ao longo da coluna, tá? São vórtices que giram rapidamente e é por onde entra a energia vital que vai distribuindo em vários chakras do seu corpo, né? Tem o básico que fica na base da coluna, depois tem o sacro, cada um tem uma característica. Depois tem o sacro, que fica 3 dedos abaixo do umbigo, depois tem o plexo solar, que fica 3 dedos acima do umbigo, depois tem o cardíaco, que fica situado aqui perto do coração, depois tem o laríngeo, que fica perto da garganta, depois tem o frontal, que é entre as 2 sobrancelhas, e o coronário, que é no topo da cabeça. Cada chakra ele tem uma característica, né? O chakra básico, que é o primeiro, é o vermelho, que a gente chama, é para você se enraizar, você materializar seus objetivos. É também o local onde você trabalha a sua sexualidade, mas a sexualidade para você, como que se fala? Para a sua ancestralidade, né? Para você recriar os seus... como é que se fala? Para você seguir com a sua origem, com a sua... reprodução. Reprodução. Depois tem o chakra sacro, que é onde você tem o seu magnetismo, você tem a sua identidade. Depois tem o plexo solar, que você materializa realmente seus objetivos, você materializa suas posses. Depois tem o cardíaco, que é onde você trabalha seus relacionamentos internos e externos. Depois tem o laríngeo, que é a sua comunicação interna, você com você, e você com o outro, como o mundo te vê também. Depois tem o frontal, que vem a sua intuição, onde a sua ousadia, onde você percebe o que vem, né, do plano divino. E tem o coronário, que esse é a conexão direta com o seu lado espiritual, com Deus, com o universo. Então, eu trabalho a harmonização e o equilíbrio dos chakras. Não foi com a alquimia que eu aprendi isso, eu aprendi com Reiki. Mas todo esse meu trabalho, né, de terapia holística, eu começo harmonizando os chakras, porque os chakras harmonizados, ele te coloca em equilíbrio para você ter clareza mental e agir. Então, ele é fundamental, né? Eu acho que virou moda falar de chakra, mas chakra é isso. Você trabalha, uma curiosidade que surge aqui, esse trabalho ele é individual, personalizado, ou você faz em grupos também? Para trabalhar chakra, eu faço individual porque cada um tem um bloqueio, né? Quando eu faço reiki, hoje em dia o Seven Reiki, que é a segunda etapa do meu reiki, ele é quântico, eu só dou comando dos símbolos, eu não preciso botar a mão em cima da pessoa. Mas, se a pessoa quiser, se sente, sei lá, com mais necessidade, eu coloco por ela, não por mim, porque o efeito é igual. E quando você passa a mão nos meridianos, nos chakras da pessoa, você detecta, a tua mão fica quente naquele lugar onde tem mais desarmonia, onde tem um desequilíbrio. Então, cada um é de um jeito, né? O corpo humano é único, né? O que eu tenho não é o que você tem, não é o que o outro tem. Mas dando aula, eu posso fazer uma harmonização geral, tipo, agora, fazendo exercícios. Agora vamos trabalhar o chakra básico. Então, por exemplo, quando a gente está, em geral, os 3 chakras inferiores, que é o básico, que é o vermelho, que é o sacro, que é o laranja, e que é o plexo, que é o amarelo, de baixo para cima, estão sempre em desarmonia. Então, e o meu também, tá, gente? Mesmo eu trabalhando, fazendo reiki todos os dias, tendo consciência de tudo, eu me desarmonizo sim. Eu sou uma pessoa que vive numa cidade grande, então não tem como não me estressar externos, por mais, né, que eu tente me equilibrar. Então, por exemplo, para enraizar, eu faço muita yoga,
Eu faço jiu-jitsu, porque eu mexo com as pernas, né? Eu luto. Tudo que é luta marcial, futebol, corrida, todos os exercícios que você mexe muito com as pernas, você está trabalhando o seu chakra básico, que é o de enraizamento. É, Depois, eu também trabalho o sacro, que é a sensualidade, mas não é sensualidade para você de uma forma profana. Uhum. É sensualidade é você chegar delicadamente perto de uma pessoa, conversar com ela, olhar nos olhos. Segurança, né? Autoestima. Exatamente, trabalha a autoestima, né? Todo mundo precisa trabalhar a sua autoestima, né? Ser amável com o outro, ter empatia com o outro, isso é importantíssimo, né? Depois você trabalha o chakra amarelo, que é o plexo solar, que é o trabalho em si. Vou trabalhar porque o meu propósito hoje vamos dizer, abrir um estúdio de fotografia. Então, para isso, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro para construir as minhas posses, né? O que eu quero, o meu desejo, o meu objetivo. Mas sempre ligado num bem comum, tá? Eu não vou... Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga, ela é super holística, mas ela trabalha num bar que vende muita bebida alcoólica. É claro que ela está ali por uma questão de necessidade. Foi um trabalho que surgiu. Ela é muito boa de relacionamento. Ela no bar, ela conversa com todo mundo. Ela é uma pessoa assim muito interessante, tem muito a acrescentar. Mas ela trabalha num lugar onde circula muita bebida alcoólica e as pessoas ficam bêbadas e as pessoas são muito carentes e tal. Não seria adequado para mim. Eu não conseguiria trabalhar nesse lugar. Mas ela precisa trabalhar, é uma questão de necessidade hoje. Então, ela coloca um filtro, respira fundo, né? Faz uma proteção, um ovo de luz dourada e violeta e vai trabalhar. Todo dia ela está cumprindo o papel dela, né? Então, eu digo assim, é muito fácil a gente dizer, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque aquele lugar tem energias pesadas. Não é isso não, gente. A gente mora numa cidade grande, a gente convive com estresse, com pessoas que nem sempre têm boa índole, mas a gente tem que aprender a conviver e sair zen. O julgamento, o olhar do outro, né? Ele não sabe o que está se passando com você, porque você está ali naquele momento. Exatamente. Né? Zizi, eu me lembro que na época em que a gente fez alguns eventos juntas, você já flertava com essa ideia de passar mais tempo no seu sítio. E há quanto tempo você vinha pensando nessa transição? Sempre quando eu estou estressada, eu digo, vou morar no campo, vou morar no sítio. Cheguei até a reformar a casa, porque era uma casa de fim de semana, né? Agora eu posso até morar se eu quiser. Mas eu sinto, Janine, até ano passado eu estava muito focada em morar no sítio, sim. Mas eu meditando, que eu também medito todos os dias, meditando profundamente, eu percebi que é importante eu estar presente aqui no Rio ou em São Paulo. Eu vou muito para São Paulo, em cidade grande, porque eu tenho ferramentas que eu posso ajudar as pessoas nessa tarefa do autoconhecimento. Todo mundo pode trabalhar seu autoconhecimento e são ferramentas muito simples, né? E eu sinto que lá no campo, claro que tem muita gente estressada no campo, sim, mas é uma forma de você simplesmente se isolar do estresse da cidade grande. Agora eu vou me mudar para lá. Não, gente. Essas pessoas que têm, né, esse propósito de ajudar o outro, mostrando ferramentas para trabalhar o autoconhecimento, não pode ficar ausente da onde é necessário, né? Então, eu estou aqui e ficarei enquanto... Até porque, né, Zizi, eu acho que a gente ajudar. Arruma formas de se blindar de algumas coisas. Claro. Eu estava te falando aqui, eu, por exemplo, tem 2 anos que eu não vejo televisão, assim, jornal, coisas que falam
de desgraça, né? De Sim. coisas que nos poluem. Então, acho que é uma forma de me blindar. Até às vezes a minha irmã mesmo falou assim: ah, você fica alienada. Eu falo: não, não fico, não, porque eu pergunto de vez em quando para alguém: a guerra já acabou. Ou eu vejo, né, nas redes sociais, eu escuto muito rádio, eu gosto. Então, o rádio também dá umas notícias, mas eu acho que a TV massifica muito a violência. E é uma coisa que me incomoda, então eu não preciso de coisas que me incomodam mais na vida. Correto. Sabe? É claro que as coisas vão continuar acontecendo, mas enquanto eu puder evitar. Eu lembro de um caso que até meu irmão que me lembrou esses dias. Há muito tempo atrás, você deve lembrar, um caso muito triste, quando botaram fogo num índio em Brasília. Eu assisti essa notícia, eu fiquei uns 6 meses sem dormir, porque essa cena vinha na minha cabeça, mesmo sem eu ter visto. Então, as coisas ruins, elas entram dentro de mim de uma forma muito forte, porque eu carrego as dores do mundo nas costas, sendo que eu não tenho solução para tudo, né? Então, assim, o que tiver do meu lado, o que estiver acontecendo por perto, que eu achar que eu posso fazer alguma coisa, como já aconteceu algumas vezes, eu faço. Agora, eu não vou trazer para dentro de mim aquilo que eu não vou poder resolver, né? Então... Não é isso, você falou sobre você ser alienada. Eu acho que alienado é aquele que só vê notícia ruim, só tá ligado no jornal, na televisão, nas notícias sanguinárias, horríveis, e que baixam sua frequência. O que a gente não está precisando é exatamente disso. Por que baixar sua frequência? O mundo já está tão caótico, né? Na verdade, não é o mundo que é caótico, é a nossa visão, né? Porque tem coisas lindas acontecendo e que o noticiário não dá, né? Tem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos de ajuda ao próximo. Você lembra, na pandemia, quanta gente ajudou nas quentinhas do bem, né? Em levar não só alimento, como roupa, como ajudar as pessoas mais idosas que não conseguiam sair de casa, não podiam sair de casa. Quanta gente trabalhou para o bem maior? Então, mas agora que as coisas já estão um pouco equilibradas, né, voltaram de novo para ver a desgraça da mídia, né, que só fala notícias desagradáveis, notícias que não acrescentam em nada. Eu acho que isso é uma eliminação, é você olhar para um lado sombrio do mundo. Você sabe quando foi que eu parei de ver televisão? Quando a minha mãe faleceu de Covid. E a televisão só dava notícia. Hoje não sei quantos mortos, não sei quantos. E quando a minha mãe passou a ser um número daquele, aquilo começou a me incomodar muito. E aí eu parei de ver. Mas eu vou onde meu coração manda. Né? Está fazendo exatamente, hoje veio até aquelas lembranças de Facebook, está fazendo exatamente 1 ano que eu estive na África, num projeto missionário com refugiados de guerra. Eu fui numa missão voluntária para a Fraternidade Sem Fronteira e foi um trabalho assim que me trouxe de volta, porque eu estava achando que eu era a sofredora. Por que comigo? Por que isso? Quando você chega lá e vê que você ainda tem força para ajudar quem sofreu ainda mais, você se sente... Primeiro que você se sente forte de novo, por você poder estar ali abraçando aquela pessoa que precisa, né? E você vê assim, gente, eu não sou a pessoa que mais sofre nesse mundo. Não para com esse pensamento, eu tenho muito a que agradecer ainda, né? E muita gente pergunta assim, por que África? Todo mundo precisando aqui no Brasil? A gente vai onde o coração manda. E essas pessoas que questionavam tanta gente precisando aqui no Brasil, não vai nem aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, você que pode ir aqui, vai aqui. Já que eu posso ir lá, eu vou lá. Até porque eu acho que a gente deve muito aos nossos ancestrais africanos, que tanto fizeram pela gente aqui, né? E chegando lá, eu vi pessoas de coração maravilhosos e que só têm a agradecer, mesmo no sofrimento, eles estão sempre agradecendo. É impressionante a força daquele povo. Voltei transformada mesmo com aquilo que eu vi. Voltando a falar assim o que você estava falando, eu acho incrível isso, né? Porque eu vejo que quanto mais dificuldade a gente tem na vida, não estou dizendo que seja bom, não. E a gente aceita, a gente evolui, a gente compreende de uma outra forma, né? Você fala, puxa, eu estou passando por isso, tá difícil, mas eu vou superar.
mesmo que seja com sacrifício, com sofrimento. E quando você passa aquela fase, você se sente maior, né? Porque você superou, mesmo com consciência, você superou aquela fase e que você expandiu sua consciência. E aí eu fico escutando muitas pessoas reclamarem da vida. Porque eu queria uma casa, porque eu queria um carro novo, porque eu queria comprar aquela roupa. Cara, agradeça por tudo que você tem, pela cama que você dorme. Todos os dias você tem uma cama, você tem um cobertor. Todos os dias você come, você bebe água potável, não é? Você tem uma casa para morar, você tem saúde. Tem que agradecer pelas pequenas coisas que estão aqui, né? E não porque você não tem um carro do ano, porque você não mora num bairro chique, porque você não tem uma joia. Isso não é nada, absolutamente nada. Então, O que você está dizendo, assim, eu acho que quanto mais a gente está no fundo do poço, o impulso tem que ser maior para sair, né? sim, Então, as nossas dificuldades nos trazem para esse outro lugar, né? É. Para o impulso. sim. Zizi, como fica essa questão da credibilidade, já que as pessoas estão muito mais acostumadas a te ver como produtora de moda do que como terapeuta holística? Pois é, Janine, isso é uma questão, né? Porque eu sou muito mais conhecida até hoje como uma produtora de moda, porque foram muitos anos, né? Eu entrei na TV Globo em 1900, como prestadora de serviço, em 1993. E saí agora, em 2019, já final, começando 2020. Olha quantos anos, 30 e tantos anos. E como terapeuta holística, poucos sabem, agora eu fui para São Paulo, encontrei uma grande amiga, figurinista, e ela, e aí, Zizi, você está indo para São Paulo para fazer um desfile, blá, blá. Eu não faço mais isso. Ela, como não? Não, o que você faz então? Eu sou terapeuta holística. Ela, meu Deus, que mudança! Ai, que ótimo, estou precisando muito, vou te procurar. Então, assim, muito pouca gente do meu quadro de conhecidos sabem que eu mudei de profissão. Eles pensam que eu ainda estou trabalhando com moda, né? E não sei se tem credibilidade ou não, porque como eles não sabem... Agora, tem muita gente que me acompanha e que percebe que é verdadeiro, que é profundo o meu trabalho. Eu acho que quando a gente passa confiança, né, em qualquer área que você vá, você vai ter uma credibilidade. As pessoas só precisam saber. Exatamente, eu acho que falta eu anunciar. Universo, eu sou terapeuta holística. Eu ouvi isso uma vez, assim, quando eu comecei a botar o meu projeto, Cada Um Tem o Seu, em forma de textos na minha rede social, no meu Instagram. Uma pessoa me perguntou, né, o que é isso que você está fazendo? Porque tudo que você faz eu gosto, eu quero acompanhar. Então, assim, a credibilidade vem de qualquer área que você faça com empenho, né? E eu sei que você faz com empenho tudo que você pega para fazer, senão estaria 30 e tantos anos no mesmo lugar, né? E você falando disso, eu agora me lembrei de uma live que eu fiz com uma amiga, que ela era da moda, e ela falou, mas Zizi, o que você faz? Eu falei, eu sou terapeuta holística, vibracional. Ela, o que é isso? Eu falei, eu sou uma faxineira holística, ou seja, eu pego todo o seu lixo, trabalho o seu lixo e deixo você zerinho, para que você comece novamente a fazer tudo que você faz com menos carga, com menos bloqueios, com menos traumas. Ela, agora eu entendi. Isso é ótimo. Eu achei engraçada essa forma, né, de eu explicar o que eu fazia. E fica bem claro, né? Para quem não entende nada, aprendeu. E são dois trabalhos que no primeiro momento não casam. Mas se a gente pensar bem, eles têm algo em comum, sim. Nós estamos falando de imagem externa e interna. Dentro do nosso tema, cada um tem o seu, o que o seu eu pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem energia para se continuar? Eu acho que é importantíssimo você escutar a sua voz interna. Medita. Mesmo que você não saiba meditar como a gente ensina, olha para dentro, percebe aquilo que está te incomodando, por que está te incomodando, o que você tem feito, né, de positivo para você. Você tem se dado carinho, você tem se dado tempo
para fazer alguma coisa que te agrade? Será que você está olhando mais para o outro, para fora, do que para você? Eu diria, olha para você, te dá colo, né? Se autoconheça sim, perceba o que te magoa, né? O que te fere. Outra coisa importante, Janine, que eu acho que a gente precisa falar aqui, é que as pessoas estão com muitas mágoas, muito rancor, e isso ocupa muito espaço dentro da gente. A gente precisa aprender a perdoar. E perdoar não quer dizer que você concorda com aquilo que o outro fez. Perdoar é você entender a situação e falar, ok, entendi, perdoo, vamos continuar, né, de outra forma, você não precisa mais estar com aquela pessoa. Às vezes até a pessoa já nem está mais aqui, né? Mas perdoa, porque o perdão te aproxima de você mesmo. O perdão abre portas internas, são portais. A gratidão, o perdão são portais internos que você abre para a expansão de consciência, que é o que a gente precisa, né? Eu diria isso, perdoe, cuide de você, dê mais tempo para você, olhe o outro com compaixão, compartilhe as boas coisas, escute o outro quando ele precisa da sua atenção. É isso que eu falaria. Eu tô ouvindo você falar, exatamente hoje de manhã eu estava ouvindo sobre isso, autocompaixão, acolher a sua dor, entender a sua dor, mesmo porque às vezes você acha que você está doendo porque o outro te machucou, mas às vezes não, né? Às vezes você tem uma dor ali que você mesmo trouxe para você, então acolhe, ouve aquilo, né? E põe para fora de alguma forma, né? Que seja numa terapia holística para se limpar, né? Fazer a faxina. Mas a dor, você que criou, é uma ilusão, porque veja bem, se alguém te magoou, quem falou que aquela pessoa realmente queria te magoar? É uma interpretação sua. Tudo bem que aparentemente pode ser, mas às vezes aquela pessoa estava num momento não bom e ela não queria te magoar, mas ela estava precisando jogar para fora coisas internas, raiva, tensões, e você pegou para você, né? O ideal seria assim, joga a bola e você sai de lado e deixa a bola cair em outro lugar, não em você. Eu lembrei de uma amiga que ela é a pessoa mais zen do mundo que eu conheço. Uma vez a gente pegou um táxi e eu achei, era uma mulher dirigindo, achei ela nervosa, grosseira. E aí quando a gente desceu do táxi, eu falei, nossa, que mulher grossa. Ela se achou. Não achei não, tadinha, às vezes ela não teve um bom dia. Falei, gente, eu quero chegar nesse nível. Mas é isso, a gente... É aquela história que eu estava falando com você, Jean, da comunicação não violenta. A gente tem que começar a fazer esse trabalho, né? Porque essa comunicação, muitas vezes você traz para você algo ruim e é ilusão, é uma criação da sua mente. Pode não ser assim, pode ser completamente diferente, mas você está focada naquele lado sombrio da comunicação. E aí você pega para você e fica magoada, e fica sentida, e não perdoa, e aí ocupa o seu tempo naquela tristeza, né? É aquela história de ninguém faz com a gente o que a gente não permite, né? Exatamente. Zizi, uma delícia conversar com você sempre, aprendo muito, muito, muito. Que bom. É uma troca muito gostosa. E como a gente está chegando no final, eu queria que você deixasse assim um canal aberto, seus contatos, o que você pode deixar para o nosso ouvinte que está nos ouvindo e quer ter mais sobre você. Olha, eu tenho um Instagram que tem mais de 1 ano de lives e de postagens, que se chama Zizi Ribeiro Terapeuta. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre temas, ali tem vários temas desenvolvidos. Eu acho que o canal é aquele, né, para fazer contato. Zizi Ribeiro Terapeuta, anota aí, gente, muito importante mesmo. E a gente pode conversar. A Luana está aqui, ó, já entrou lá. Luana aqui do espaço que está gravando aqui pra gente.
Então, esse é o Isso, canal, né, é o Zizi? Para te canal, procurar, para isso. saber sobre terapias Sim. e, enfim, ficar por dentro de tudo que você posta lá, que é muito bacana, viu, gente? Vale a pena Obrigada. acompanhar. O Eu Cada Um Tem o Seu fica por aqui. Se você se identificou com o tema ou conhece alguém que precisa nos ouvir, fica a dica. Toda quinta-feira, um novo episódio para você. Zizi, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar tanta coisa boa com a gente. Gratidão a você, Joana. Gratidão, Luana, e a todos que estão escutando a gente. E vocês podem fazer perguntas, deixar sugestões e relatos no meu perfil do Instagram, o @JanineAlmeida_. Até o próximo programa. Tchau, tchau.